realmente, familiar, né? o que ela falou faz muito sentido, porque, por exemplo, nós andamos normalmente na calçada, a calçada tá toda quebrada, toda arrebentada. A gente já A gente, tropeça, no né? automático, a gente já tropeça. Você imagina a pessoa com a cadeira de rodas ali, com aquela situação, com uma como é que muleta, faz? né? Com uma perna mecânica. Com alguma situação, no caso. E assim, a gente não para justamente para pensar nesse tipo de coisa. A gente não para pensar, às vezes, para atravessar um sinal que abre e fecha muito rápido. Um sinal desse igual aqui de cima, que abre um lado, fecha o outro. Aí você vai atravessar, tá vindo o carro, aí você fica louco. A gente não para pensar nesse tipo de coisa, que existem pessoas que não têm essa, entre aspas, facilidade que a gente já tem no automático. E é uma situação muito complicada, né? Que a gente tem que ter um olhar mais para esse tipo de situação. Então, a nossa idade aqui, né, é mais ou menos parecida. E na nossa época, a gente não se via falar sobre pessoas com deficiência. Se a gente olhar para a história há pouco tempo atrás, a gente eu não tive coleguinhas na minha sala com deficiência que eu pudesse olhar e perceber que ele era diferente, que ele tinha necessidades diferentes das minhas. Então, isso fez com que a nossa sociedade, as pessoas da nossa idade, tivessem uma visão muito fechada em relação à pessoa com deficiência. Por isso que eu digo, eu até me envergonho de eu só mesmo ter olhado quando eu vivi, mas eu até me perdoo, né, e entendo as outras pessoas, porque nós aprendemos lá na nossa infância que era errado comer de boca aberta, mas a gente não aprendeu lá na infância como era lidar com as questões da deficiência. Hoje a gente tem até um movimento mais inclusivo dentro das escolas, a partir da nossa nova Constituição, a gente, que ela veio mais humanizada, então a gente tem aquele olhar mais para o próximo e essa questão de você ser mais humano fez com que as pessoas criasse esse movimento inclusivo, aonde você começou a trazer o deficiente para dentro da sociedade e entender que você precisa daquilo para ser uma sociedade, né? Que maneiro. Porque não tem como a gente falar em inclusão sem a gente ser inclusivo. E o que acontecia antigamente, até mesmo com as escolas especiais, né? As escolas especiais. Eu lembro que tinham muitas, né? Ainda tem algumas, né? Ela ainda não foi abolida por completo, não, as escolas especiais. Mas o que as escolas especiais faziam naquela época? Elas tiravam da sociedade as pessoas com deficiência. Sim. Então, as pessoas com deficiência não aprendiam a lidar com a sociedade, não aprendiam a lidar com as diferenças, e nós que não tínhamos deficiência também não aprendíamos que existia aquelas pessoas. Sim, né? sim. Porque a maioria pelo menos eu não me lembro ter tido coleguinhas que tinham deficiência. Então, assim, eu nunca olhei para a deficiência por falta mesmo de educação. Por isso da importância de um podcast como esse hoje, para a gente poder trazer essa consciência de que existe uma narrativa muito bonita de incluir, mas a inclusão, ela não só é uma narrativa, ela não só é um discurso, ela é um dever. Está na Constituição, você precisa incluir, você não pode discriminar. Então, é um ordenamento jurídico. E nós não aprendemos isso na nossa infância. A gente cresceu no nosso mundinho, rodeado dos nossos amigos que também falavam, que também escutavam, que também brincavam como a gente. E aquelas pessoas com deficiência que hoje são adultos como nós, elas não tiveram a oportunidade de viver em sociedade junto com a gente, muito por conta dessa situação de você separar, né? Por não ter a informação, não ser como hoje, até mesmo a própria família tentava proteger demais aquela criança com deficiência, aquela pessoa com deficiência, não preparava, né, para o mundo, né? Não deixava com que ele se desenvolvesse. E graças a Deus, esse novo mundo, né, que a gente está vivendo, do politicamente correto, do olhar para o outro, do mundo mais humano, está trazendo essa oportunidade para as pessoas com deficiência de verem que elas são pessoas. Porque antigamente tinha até um termo que era portador de deficiência, né? Ninguém porta, eu porto um celular, eu porto uma arma, né? Mas, e ali, quando teve a convenção da ONU,
em 2016, que ela trouxe essa nova linguagem, né? Pessoa com deficiência. Por que pessoa com deficiência? Porque é uma pessoa. E a deficiência é só uma condição. Sim. Aí, quando você coloca a pessoa com necessidades especiais, você já está diminuindo aquela pessoa, né? É o capacitismo, né? É o capacitismo, e aí a gente encontra nisso vários tipos de capacitismo, né? Que é o capacitismo institucional, que é aquele dentro das empresas, o capacitismo médico, que é aquele que considera o deficiente como uma pessoa doente, nem todos os deficientes têm alguma comorbidade, alguns até têm, mas nem todos têm. Tem até um filme que eu assisti há pouco tempo, que chama-se Ritmo do Coração. Eu acho que eu já ouvi esse filme. Acho que eu já vi. E esse filme é uma família surda, né? É o pai, a mãe e o filho é surdo e a menina nasceu ouvinte. Então eles têm aquela meio preocupação de como que ela é ouvinte, né? Porque para eles é Como diferente. assim, E ela é apaixonada por música e eles não entendem aquilo. Porque para eles ouvir que é diferente, né? Ouvir que seria uma deficiência. Então, para eles, o fato de ouvir seria perturbador. Ouvir tantos sons igual a gente consegue ouvir tantos sons. Para eles achavam que aquilo seria uma vida perturbada para ela, seria perturbador para ela. Viver na paz, no silêncio, ela ouvindo Escutar aquele barulho o todo, som. né? Então é um filme que nos ensina muito de como é a visão da pessoa que tem a deficiência, né? Para ela ter a deficiência é normal, porque ela tem as características dela, ela tem as necessidades especiais dela, mas ela é aquilo ali. Ela é uma pessoa independente da deficiência. Ela nesse caso, ela cresce, ela cresce aprendendo a viver com aquela condição. Então, para ela, não é uma deficiência, entre aspas, porque para ela é uma situação normal. Já se adaptou e vai Porque viver ela é. normal. E é a discriminação que limita Sim. ela. A gente vê muito isso com o pessoal de Libras também, né? Que pra eles é tão normal se comunicar e tal, troca ideia. E a gente acha que é, né? Tem até uma dinâmica que acontece em algumas empresas, que nessas dinâmicas de grupo, que os gestores são vendados e aí coloca eles para ter uma experiência de como ser cego. Só que, a princípio, eu acho isso muito errado. Porque ele vai ter uma referência de como ser cego a partir da incapacidade. Sim. Porque ele nunca foi cego. É. Entendeu? Então, Entendi. você acaba alimentando padrões de discriminação. Porque a pessoa vai até achar muito bacana, vai dizer que vai levar para a vida, vai dizer que foi muito maneiro a experiência de não enxergar, vai dizer que teve mais empatia depois que passou por essa experiência, mas a referência dele não é a partir do não enxergar, é a partir da incapacidade de não ver. Sim. E isso vai reforçar a discriminação, o capacitismo, o entender que o outro vive... Nossa, é horrível não enxergar. Mas para ele, né? Ele já está adaptado àquilo a vida inteira. Então, assim, tem essa dinâmica e a gente tem que parar, né? De brincar com a deficiência. A gente tem que parar de brincar com esse tema. E passar a ouvir mais a pessoa com deficiência. Porque uma coisa é eu chegar aqui e ditar regras do que eu acho certo, do que eu acho bacana, do que eu não acho, quando, na verdade, incluir é você escutar, né? A gente tem aquela ideia de que empatia é se colocar no lugar do outro. No caso da inclusão, no caso da pessoa com deficiência, a empatia nunca é se colocar no lugar do outro, porque eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro. Imagina, Né? Eu não vou conseguir imaginar viver no lugar do outro. Então, a empatia com as pessoas com deficiência é aprender a escutá-los. E não tentar ditar regras para que eles aprendam a viver em sociedade. Como eu já disse, inclusão não é o outro, inclusão é a gente. É você, a gente que deixa a pessoa se incluir na nossa vida e na sociedade, para uma sociedade muito mais justa e igualitária, né? Todos nós queremos viver num mundo melhor.